Há 40 anos, Portugal dava os primeiros passos numa democracia ainda fresca e muito vulnerável às ambições de um conjunto de forças partidárias com projetos políticos muito diversos. Depois da euforia de abril de 74 e da grandiosidade desse 1º de maio que levou milhares às ruas, Portugal percebia que o entusiasmo revolucionário não era suficiente para governar o país e promover o desenvolvimento. Décadas de partido único remeteram para a clandestinidade projetos partidários que agora surgiam em força, expondo a legitimidade conquistada na perseguição política que tinham sofrido. Mas foram muitas as denominações e os projetos partidários que brotavam ao ritmo intenso dos acontecimentos e das ideias políticas. Estes primeiros passos da democracia contaram com o empenho de muitos católicos que naquele contexto perceberam que o momento os desafiava a passar à prática os ideais e os sonhos que até então se limitavam às reuniões universitárias ou ao debate nos diversos grupos e movimentos de igreja. Antes do 25 de abril de 74, já alguns católicos tinham uma larga experiência de empenhamento político. Não sob a forma de partidos, uma vez que só havia o Partido da União Nacional e isso era o partido de apoio à situação, onde também estavam alguns católicos, mas havia empenhamentos em diferentes setores. 10 anos antes da Revolução Portuguesa, terminava em Roma o Concílio Vaticano II. A lufada de ar fresco com que João XXIII quis combater os entraves que impediam a Igreja de dialogar e compreender o mundo não atravessou de imediato todos os seus recantos. Por cá, o entusiasmo com a novidade conciliar foi assumido por grupos de católicos mais inconformados que queriam aprofundar a sua fé e a desejavam mais esclarecida e menos seguidista. E havia algumas comunidades que tentavam pôr esse pensamento conciliar na prática dos seus cotidianos. Isso depois veio a ter influência a seguir ao 25 de Abril, porque digamos que o terreno estava preparado. Estou a pensar concretamente em algumas experiências de padres operários, estou a pensar na inovação que representava a Diocese de Setúbal com Dom Manuel Martins, que de facto era uma exceção no panorama eclesial português da época. Em 26 de outubro de 1975, o padre Manuel Martins, vigário-geral do Bispo do Porto, foi ordenado bispo na Igreja de Santa Maria de Setúbal, tomando em seguida posse da nova diocese, para a qual fora nomeado em 16 de julho desse ano. E a minha entrada em Setúbal foi festejada, digamos assim, a recepção que eu tive, para além dos católicos, da nova diocese e de muitos católicos que me acompanharam do Porto, propriamente a população de Setúbal, a homenagem que prestou ao seu novo bispo e a festa que fez ao seu novo bispo foi com uma manifestação às portas da Catedral. Uma manifestação que podia ter resultado muito mal, bastava que o povo do Porto se portasse menos bem e que a polícia se recusou a controlar. Foi preciso vir lá uns soldados, não sei como é que se chama isso, um grupo, um conjunto de soldados do 11, não é, do quartel, ali perto. De maneira que estabeleceu-se aquele clima que foi muito mais agudo em Setúbal do que no resto do país, mas realmente o país, durante aqueles 2 anos ou 3, viveu numa situação de muita ofensa, de muita agressão aos direitos humanos, e as pessoas humanas eram mais exploradas e aproveitadas do que propriamente respeitadas. O novo bispo da nova diocese era um discípulo de Dom António Ferreira Gomes, o bispo do Porto que ousou enfrentar Salazar e se viu forçado a deixar a diocese partindo para o exílio. De joelhos diante de Deus,
e de pé perante os homens. A sua afirmação tornou-se desafio e inspiração para muitos cristãos que não se conformavam com um cristianismo apático e em silêncio diante de tantas injustiças. Faz 26 anos que morreu o grande bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes. Ele foi um cantor da dignidade do povo português, foi um cantor da dignidade da pessoa humana, foi um cantor da liberdade da Igreja. Da liberdade da Igreja. De maneira que estes ecos, os ecos deste grande bispo, que foi uma honra em Portugal, não sejamos capazes de os apagar, de os esquecer, de os deixar de ressoar, para que Portugal, que é um país que, não obstante as suas poucas capacidades, tem o suficiente e tem as qualidades suficientes e pode realmente sonhar em ser um país de paz, um país onde nada falta, um país onde todos sejam respeitados, onde cada português tenha o necessário e suficiente pão à sua mesa. Não vendi a esperança, nem pedi meu preço. A luta pela justiça e a ousadia da denúncia estava latente em muitos cristãos que integravam a JUC, a Juventude Universitária Católica. Este movimento da ação católica estava muito presente no meio universitário e constituía, ainda em tempo de ditadura, um espaço de debate livre de ideias e laboratório de experiências políticas. Aprendi a vida na morte em Angola. Numa lua cheia, saltei a fogueira. A JUC foi realmente para mim uma escola fundamental, como o CRC tem sido ao longo da vida, são para mim referências fundamentais. E naturalmente a JUC no meu tempo era uma JUC já muito comprometida com a libertação do povo português, com a renovação teológica, e foi essa JUC que eu conheci quando vim da província e cheguei a Lisboa. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Ver, julgar e agir. Esta proposta de revisão de vida da ação católica assumia um desafio que os acontecimentos da época tornavam urgente. O mundo estava a mudar. Os meios de comunicação social partilhavam notícias e ideias com uma facilidade que ultrapassava os censores. A guerra colonial era um drama vivido no anonimato de cada família, com os filhos a combater. E muitos percebiam que esta era uma via esgotada na solução do conflito. Vale a pena talvez lembrar todo o trabalho dos católicos relativamente à conscientização dos cidadãos e das cidadãs do nosso país relativamente à guerra colonial, que do ponto de vista do governo da altura era tabu, mas há um conjunto significativo de católicos que ousaram romper com esse tabu. E nós sabemos também, para muitos deles, que isso lhes trouxe consequências muito negativas e alguns, na data do 25 de abril de 74, estavam inclusivamente presos em Caxias. A Pacem in Terris de João XXIII ou Populorum Progressio de Paulo VI tinham sublinhado a urgência da paz e a injustiça dos regimes coloniais. Há católicos que reivindicam a paz e manifestam a incapacidade das armas para a obter, criticando a opção militar nas colónias. No último dia de 1972, a comunidade da Capela do Rato promove uma vigília pela paz que se torna num dos momentos mais emblemáticos da luta dos católicos pela justiça. Querem o fim da guerra colonial e denunciam a miséria em que vivem muitos portugueses. E muito impelidos pelo espírito do Vaticano II, não é? A Capela do Rato, eu costumo dizer, quem semeia ventos colhe tempestades, e foi um pouco isso. Mas ainda bem
que de facto cristãos e outros não cristãos, mas que acompanharam aquele testemunho. Hoje é fácil de elogiá-los, mas na altura não foi fácil, não. Repudiam a política do governo e denunciam a atitude de cumplicidade da hierarquia da Igreja Católica e condenam a repressão sobre os trabalhadores e jovens que se manifestam contra a guerra. A capela acaba cercada pela polícia, que pede o fim dos atos de culto. O padre António Janela acaba por celebrar a Eucaristia e termina a depor na Direção-Geral de Segurança. Mas Dom António Ribeiro exige a libertação dos detidos e a continuidade dos atos de culto. Eu não arrisquei nada, quem arriscou foi o patriarca Ribeiro, que ainda nem era cardeal. Eu não arrisquei, porque no fundo o que fiz foi estar em sintonia com o padre Alberto Neto e depois, quando o patriarca chamou a si, digamos assim, a decisão eclesial, melhor, a hierárquica, do bispo, eu não me limitei mais do que a fazer, estar sintonizado com ele e cumprir as ordens que deram, quer dizer, mas foi um período, hoje está bem estudado, há teses de doutoramento, veja bem, sobre a Capela do Rato, mas são tempos, já lá vão, os tempos hoje já são diferentes. Aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Dá-se a Revolução de Abril de 1974. Eu soube da Revolução às 6 da manhã e telefonei às 7 para a Conferência Episcopal, onde estava a decorrer precisamente a Conferência Episcopal. Acordei o Dom Júlio e ele disse-me, vem depressa explicar-me o que está a passar-se. E eu assim fui. Depois tive até um pormenor interessante ao encontrar um ninho de metralhadoras na autoestrada e perguntei o que era aquilo e o homem disse, não posso falar, só o aspirante. Então chama lá o aspirante. O aspirante veio e disse, mas você foi meu professor na Guarda, nunca mais me esqueço. Então foi fácil saber o que estava a passar e que eu contei, precisamente na Conferência Episcopal. Depois, pela tarde, viemos ter com o Bispo de Nampula, que tinha sido expulso de Nampula, da sua diocese, num ato de desagravo que a Conferência Episcopal quis ter, precisamente para lhe afirmar a sua comunhão. Curiosamente, nesse dia, o Sr. Dom Manuel Vieira Pinto acabava por ser libertado, porque a Revolução libertava exatamente deste cativeiro. Pelo pão e pela paz e pela nossa terra, pela independência e pela liberdade. Alerta! Portugal da Liberdade experimentava viver o Dia do Trabalhador sem os limites da ditadura. Muitos milhares de pessoas enchem as principais artérias das cidades portuguesas em manifestações pela dignificação do trabalho. Que é o 1º de maio de 1974, foi a concretização do impossível tornado possível. E, de facto, é indescritível o clima que se criou. Eu falo aqui de Lisboa, mas o mesmo se passou em outras partes do país, em que ainda também não se tinha percebido algumas das consequências negativas que depois se vieram a fazer sentir posteriormente. Mas era ainda um período de grande euforia, de grande sonho, de grande ideal, e em que parece que a fraternidade estava presente, que se podia tocar, que era algo palpável. Qualquer pessoa que nós encontrássemos na rua, nunca tínhamos visto, mas realmente havia uma atmosfera de fraternidade, de liberdade, que era muito importante. Na Rádio Renascença, os jornalistas são impedidos de noticiar a chegada a Portugal de Álvaro Cunhal e Mário Soares. As ordens são contestadas e o conflito laboral torna-se num problema político e religioso. O caso provoca uma manifestação à porta do Patriarcado de Lisboa, convocada pela Comissão de Trabalhadores e com o apoio de grupos ligados à extrema-esquerda. É uma situação que demonstra as diferentes sensibilidades políticas entre os católicos. Uns na rua forçando a entrada,
outros no interior com o patriarca. Católicos progressistas estão nos dois lados da barricada. Do lado de fora, o padre Alberto Neto, da Capela do Rato. No interior, o padre António Janela, que tinha estado na vigília pela paz e tinha sido detido e levado a depor pelos acontecimentos da Capela do Rato. Não posso esquecer o que foi o cerco ao patriarcado. Eu tive possibilidade, por uma razão mínima, que não vou agora referir, de ser eu o motor para congregar 8 ou 10 mil fiéis à porta do patriarcado para impedir uma eventual invasão do patriarcado. Pois foi muito curioso, porque quando o cerco começou a apertar violentamente, então o patriarca mandou abrir as portas do patriarcado e entraram para o patriarcado cerca de 4 mil cristãos. Os outros 5 ou 6 mil ficaram cá fora. Portanto, era impossível invadir o patriarcado, era impossível queimar o patriarcado como se tinham queimado outras coisas por esse país fora. Portanto, foi muito bonito. Foi um momento de uma resistência serena, ativa, sem termos qualquer tipo de violência. Mas sofremos violência, porque 39 dos cristãos que estavam ali à porta foram parar aos hospitais, com pedradas que receberam. Quem já por cima afirma que a razão do mal só tem a ver com o pecado original. Mas diz o povo que o pecado essencial é o capital. Será desta vez que acaba o medo. A Igreja sente o peso do passado. É acusada de conivência com o período da ditadura. Como reação, os bispos redigem a Carta Pastoral de 16 de junho de 1974. O contributo dos cristãos para a vida social e política. Nela, dizem os bispos que no passado não deixou a Igreja de sofrer com os defeitos do regime e tem consciência de ter contribuído para os minorar. Se nem sempre os denunciou publicamente ou da forma por alguns desejada, muitas vezes o fez mediante diligências diretas, como julgou mais oportuno ou eficaz, num condicionalismo que não foi único na moderna história da Europa. Quem está por cima afirma que a razão do mal só tem a ver com... Este é o momento em que muitos cristãos integram forças partidárias e entendem que a sua identidade religiosa os leva ao compromisso político com o país. No meu caso foi absolutamente decisivo. Encontrei muitas pessoas com uma grande preocupação com a libertação do povo português, com uma sociedade mais justa, mais igualitária, na linha, aliás, dos ensinamentos do próprio Paulo VI e de João XXIII, e realmente isso foi um impulso decisivo, naturalmente. Não que eu aceitasse que querer não é apenas comprometer-se, mas naturalmente que o querer pode levar-nos a um compromisso mais exigente. A militância na JUC forneceu a muitos jovens a experiência do envolvimento na construção de uma sociedade mais justa. O desafio cristão de lutar pela dignidade humana era o mesmo que impelia muitos a entrar na política. Quando eu me comprometi não havia forças partidárias legais, não é? Mas naturalmente que houve sempre, e é natural que haja uma pluralidade, mas temos que procurar também aquilo que nessa altura os bispos franceses chamavam uma prática cristã da política, isto é, também procurar denominadores que tenham a ver com aquilo que faça algum sentido em termos de exigência de compromisso cristão. No Mosteiro das Dominicanas, em Lisboa, reencontrou-se um grupo que faz parte da história que temos vindo a recordar. São membros do Centro de Reflexão Cristã que foi fundado a 5 de outubro de 1975. Consequência do concílio e dos próprios movimentos da ação católica, muitos sentem a necessidade de mais formação teológica para acederem a uma fé mais esclarecida e capaz de transformar a sociedade. A abertura da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa levava ao encerramento do Instituto Superior de Estudos Teológicos, criado pela Associação dos Institutos Religiosos de Portugal para proporcionar formação teológica a nível superior aos religiosos e religiosas das várias congregações. O ISET era, ao tempo, o único lugar em que se praticava a investigação e o ensino de uma teologia aberta ao pensamento conciliar e que era frequentado por um número significativo de religiosas e religiosos. Com o encerramento forçado do ISET, alguns dos seus professores
passam para a então recém-criada Faculdade de Teologia. Mas não passaram todos. Ficaram sem emprego professores teólogos como Luís França, Bento Domingos, Raimundo Oliveira, José Ramos, entre outros. Entretanto, um grupo de leigos alimentava o propósito de colmatar o déficit de uma formação teológica no espírito do concílio. Não viam na Universidade Católica a isenção necessária em relação à hierarquia, nem a garantia do espírito conciliar, e não queriam que se interrompesse o que vinha sendo feito pelo ISET. A criação do CRC surgiria então com objetivos de educação permanente da fé, era uma expressão que se usava. E do mesmo passo, com uma preocupação solidária de dar emprego aos professores demitidos. Estes dois vetores não devem ser esquecidos, porque havia essa forte solidariedade, havia essa contestação à decisão tomada de encerramento do ISET e havia ao mesmo tempo já essa consciência de que era preciso continuar com a formação teológica. Foi um momento muito oportuno, porque era necessário, como o nome indica, uma reflexão cristã da atualidade que se vivia. E isso veio também colmatar um certo vazio, uma instância em que, de facto, os cristãos e com outras pessoas, de algum modo, escutar a cidade, que hoje está a ter tão bom êxito, se realizasse. Com os anos, havia quem defendesse um enquadramento jurídico para o Centro de Reflexão Cristã, mas o cardeal Ribeiro considerava que um estatuto canónico iria retirar liberdade ao CRC. O Dom António Ribeiro dizia assim: eu não acho que haja uma grande vantagem, porque ter uma professora de direito canónico só significa o seguinte: cada vez que vocês fazem uma iniciativa, eu tenho não sei quantas cartas a incomodar-me, dizem assim: o CRC agora anda a discutir não sei o quê, o CRC anda a discutir não sei. E eu realmente, atualmente, há uma grande vantagem. Se me vierem dizer alguma coisa, não, é uma associação de direito civil, naturalmente, constituída por cristãos e por católicos, alguns que eu conheço e que me dão muito bem, mas não tem responsabilidades canónicas, digamos assim. Apenas espreitamos um pouco do passado e do papel desempenhado pelos católicos num país que aprendia a democracia e numa igreja que, 10 anos depois, entrava no espírito do Concílio Vaticano II. Muito está por fazer, e os desafios de hoje, talvez, não sejam menores. Estamos agora num tempo difícil, infelizmente estamos a perder a esperança na mudança, exatamente pelo modo como as eleições legislativas e até presidenciais se estão a preparar em Portugal. De maneira que era bom realmente que o povo português tivesse ocasião, tivesse oportunidade de pensar e de se determinar, de escolher, etc., mas ela anda a ser da mesma forma, e não sei se mais, perigosamente manipulado. Era preciso que os cristãos de hoje não se instalassem numa certa, como é que é dizer, uma certa instalação, instalados, que tomassem de facto mais a peito as suas responsabilidades de intervenção política no sentido pleno da palavra, da construção da cidade, não é? Que não ficassem apenas no interior dos templos, nos serviços litúrgicos, catequéticos, sociocaritativos, tudo isso é muito importante. Mas a missão do leigo é uma missão no mundo concreto.